Oi pessoal, hoje a gente vai falar a respeito do que são as crenças limitantes. Então a gente vai continuar aquela série de vídeos falando a respeito das crenças. E vou falar a respeito disso aqui, me baseando no livro da querida Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, como eu comentei com você no vídeo passado. Então vamos recapitular de forma bem breve o que a gente viu no vídeo passado. No vídeo anterior, eu compartilhei com você um exercício que a Louise chama de mensagens negativas. E a gente aprendeu a fazer duas listas, né? Então, uma primeira lista em que você escreve todas as coisas negativas que você escutou dos seus pais ou das pessoas que te criaram. E na sequência, na outra lista, você escreve coisas negativas que você escutou de parentes, amigos, professores, autoridades e também, né, se for o seu caso, da sua igreja. A gente viu também que, de forma geral, os problemas que as pessoas costumam ter, elas estão enraizadas na questão da pessoa não se sentir bom bastante, né? E isso tá ligado à falta de amor próprio. Então, algo que eu esqueci de comentar com você no vídeo passado, é algo que eu senti, né? Então, eu comentei já com você aqui no vídeo do nosso canal, no segundo depoimento da ressonância harmônica, em que eu falo que eu percebi uma crença que estava relacionada ao trabalho. E eu te contei que eu senti muita culpa, muita vergonha das próprias escolhas que eu mesma fiz. E por um longo tempo, e na verdade até eu estudar o material que eu trazia aqui para o nosso canal do vídeo passado, foi quando eu me dei conta que isso tudo que eu senti também está ligado à falta de amor. Então eu tive que reaprender a amar essa nova versão da Paula. Porque a Paula que eu sou hoje, né, a pessoa que eu sou hoje, não é mais a Paula de anos atrás, por exemplo, de quando ela não tinha começado a jornada no autoconhecimento. E também eu não sou a mesma pessoa de ontem, ninguém é a mesma pessoa de ontem, né? A gente está sempre em constante mudança na nossa vida. Por que sentir culpa, sentir vergonha, isso tudo denota uma falta de amor próprio, né? Uma falta de amor comigo mesma. Porque eu lembro que no início, principalmente no comecinho das mudanças que eu estava fazendo, eu fiz muito aquilo de me repreender, sabe? De fazer autocríticas. E realmente eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar isso tudo que eu mesma escolhi, sabe? Eu só fui realmente perceber e entender que isso também tinha acontecido comigo quando eu fui ler de novo esses trechos aqui do livro da Louise para trazer esse conteúdo aqui para o nosso canal. Então, preparar esse material para trazer aqui para o nosso canal fez com que eu tivesse novas reflexões e, mais que reflexões, fez com que eu tivesse um entendimento melhor a respeito de mim mesma, né? Consegui me entender melhor. Então, olha que bacana, né? As coisas que acontecem na nossa vida, nada por acaso. Sempre tem um motivo por que acontece, e se tudo isso não tivesse acontecido comigo, hoje eu não estaria aqui compartilhando tudo isso aqui com você. E voltando para o assunto do vídeo de hoje, que é a respeito do que são as crenças limitantes, a gente vai usar o capítulo número 4 aqui do livro da Louise, que ela chama de É Verdade? Então, já no vídeo anterior, eu trouxe alguns questionamentos aqui para você, que muitas vezes, e quantas vezes, né? Na verdade, a gente acaba passando um longo período da nossa vida sem se questionar a respeito das coisas. A gente não para se perguntar se tal coisa é verdade ou se tal coisa não é verdade, né? Ou por que tal coisa é verdade. Então, ela começa falando assim que tudo que você escolher acreditar como verdade vai se tornar verdade para você. Agora, tudo aquilo que você escolhe não acreditar como verdade, que não faz sentido nenhum para sua vida, então assim vai ser também. E ela volta a falar aquela questão de que muitos de nós, e isso é de forma inconsciente que a gente faz, até que a gente se torne muito mais consciente a respeito do que a gente veio fazer aqui nessa vida, e a respeito do nosso entorno, né? Até a gente começar a despertar, acredito eu. Eu sei também que o despertar é um processo contínuo, mas quando a gente começa já esse processo, a gente começa a se tornar um ser mais reflexivo, né? Começa a pensar muito mais a respeito de coisas que a gente não pensava antes. Então, ela volta com aquela questão, falando assim que muitos de nós, a gente costuma ter os mesmos pensamentos que os nossos pais, as pessoas que criaram a gente, né? Eles tinham. Só que a gente não precisa, não é obrigado a continuar com esses mesmos pensamentos o resto da nossa vida. A gente pode ter as nossas próprias opiniões. Por que a gente precisa acreditar em coisas que sempre falaram que era verdade pra gente, mas a gente nunca parou pra pensar se realmente é verdade, não é verdade? E ela acrescenta, falando assim, que dependendo dos pensamentos que a pessoa tem, determinada pessoa tem, as experiências de vida, elas são completamente diferentes. Então a gente pode pensar numa pessoa negativa, que nunca consegue ver também o lado positivo das coisas. Como é que vai ser essa experiência que ela vai criar na vida dela? Não vai ser nada bom, né? Agora, uma pessoa que é totalmente alegre, positiva e que só vê o lado bom das coisas, mesmo quando algo ruim está acontecendo, como é que vai ser a vida dela? Maravilhosa, não é verdade? Aí, só um parênteses. Hoje já é o segundo dia que eu tô aqui gravando
aqui no nosso canal e aparece um passarinho. Eu não sei se é o sabiá, mas ele tá no mesmo lugar, bem aqui na varanda. Muito fofinho, só que se comentar aqui que você não consigo tirar foto porque eu tô gravando com o celular, né? Mas voltando agora ao nosso vídeo. E puxando o gancho com isso que a gente falou, que você sempre pode escolher os pensamentos e que tudo que você escolher como verdade vai ser verdade. O que você fizer ao contrário, assim vai ser na sua vida. Então, o que são crenças limitantes? Eu vou te falar o que eu entendo por crença limitante. Então, primeiro, o que é uma crença? Crença é todo pensamento que você mantém na sua mente de forma constante e de tanto que você alimenta esse pensamento, isso uma hora se torna verdade para você. E limitante, como o próprio nome diz, é algo que te impede de fazer algo, conquistar algo, de você poder ir além do que você pode. Assim, uma crença limitante é um padrão de pensamento que você tem que te impede de fazer algo, de conquistar algo. E como a gente falou, quando você mantém essa crença que te limita a fazer coisas, isso se torna verdade na sua vida. E quando isso se torna verdade, isso acaba se manifestando na sua vida. Como, por exemplo, questões em relação a não conseguir atrair um relacionamento, ter problemas em relação às finanças. E mais pra frente aqui nesse vídeo, eu vou compartilhar com você alguns exemplos que a Louise fala desses tópicos que a gente acabou de falar. Então, para exemplificar, porque essa questão de sentir como verdade, eu confesso que eu levei um tempo para entender o que era isso, né? Então, lendo as palavras para entender o significado da crença, tá bom, eu li e falei, tá bom, pensamento que mantém, isso mantém constantemente na cabeça, isso se torna uma verdade para mim, né? Mas como assim verdade, né? Então, para exemplificar, um exemplo que eu já ia comentar aqui com você um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, mas eu vou trazer para agora. E o exemplo é o mesmo exemplo que você encontra aqui nesse trecho que a gente tá vendo aqui do livro da Louise. Num belo dia, você acorda de manhã e aí você vê que tá chovendo, tá aquele dia cinzento, com uma chuva. E você olha para aquele dia e fala, ai, que dia miserável, ou ai, que dia chato, né? Então, e como que você se sente nesses dias? Caso você não tenha essa crença, não vai fazer sentido. Mas, que eu me lembre, e eu também estou inclusa nisso, eu também me sentia dessa forma. Então, toda vez que eu via um dia desse jeito, cinzento, chuvoso, eu pensava, ai, que dia chato. E junto com esse desconforto interno que a gente sente só de ver esse dia cinzento e com a chuva, como é que você se sente? Você se sente meio desanimado, né? Sem energia. Então, isso reflete na forma como você se sente também. E isso que é quando se diz que isso se torna verdade para você. Isso que a gente fala agora, tá atrelado àquela questão de que os seus pensamentos refletem na forma como você se sente, né? E assim eu entendo, pelo menos até hoje, né? Então isso faz muito sentido para mim. Aquela questão de você sempre se manter com aquela sensação de bem-estar com você mesma. Então, nesse caso que a gente exemplificou aqui, do tempo chuvoso, nublado e frio também, que eu esqueci de falar antes, se você se sente mal num dia desse, é porque esse pensamento é verdade para você. Então, tudo aquilo que a gente acredita que seja verdade, isso vai se refletir na forma como a gente se sente, sentindo bem com tal pensamento ou sentindo mal. Porque se para você não fosse verdade que um clima desse, né, um dia desse com essas características, se isso não fosse verdade para você, você não sentiria mal, não é verdade? Ainda falando a respeito de que tudo que você acredita se torna verdade para você, gostaria de citar alguns exemplos que a Louise ela traz aqui no livro para poder ilustrar melhor essa questão, tá? Então o que ela fala? Por exemplo, ela fala assim: se você sofreu um súbito desastre financeiro, é bem possível que, em algum nível, você acredite que você é indigno de ter dinheiro. Um outro exemplo, agora na área de relacionamentos, se por um acaso você não consegue atrair um relacionamento para você, a Louise fala que é bem provável que você acredite que ninguém me ama, ou então sou indigno de amor. Se a sua saúde não é boa, por exemplo, você pode acreditar que a doença ela é comum na sua família, ou então, uma outra que a Louise ela cita aqui, é que nasci para sofrer, ou então sempre tem alguma coisa. A Louise menciona, falando que você pode ter uma crença diferente e que você nem está consciente dessa crença. E ela fala que isso acontece com a maioria das pessoas, que elas não estão conscientes das crenças que ela tem e elas só acabam enxergando as causas externas desses acontecimentos. E, enquanto alguém não mostra que existe uma ligação entre essas coisas externas que estão acontecendo na vida delas, com os pensamentos internos que essas pessoas elas vão alimentando, elas continuam sendo vítimas da própria vida delas. Então tem um vídeo aqui no nosso canal que eu compartilho com você a respeito do sentimento da gratidão para cocriar a realidade que você deseja.
Então, nesse vídeo dá para entender um pouco melhor essa questão da forma como você se sente, como isso se reflete na sua realidade aqui, na sua realidade física que você cria na sua vida. Vamos agora para alguns exemplos que a Luísa ela traz aqui no livro. Então, ela relaciona as crenças que ela exemplifica aqui na época da nossa infância. E ela fala assim que algumas coisas que a gente aprende quando pequeno, elas são muito úteis. Por exemplo, olhe para os dois lados quando você vai atravessar a rua. Agora, algumas, na medida que a gente vai crescendo, essa forma de pensar já não faz mais sentido. Que é aquela que fala assim, não confie em estranhos. Então, isso pode ser um bom conselho para quando a gente é criança, né? Só que na medida que a gente vai crescendo, ela fala assim que essa crença, ela vai resultar na criação de isolamento e solidão quando adulto, se a gente continuar acreditando nisso. E aqui na sequência, a Louise traz um questionamento, falando assim, por que tão raramente nos sentamos e perguntamos a nós mesmos, isso é mesmo verdade? Por exemplo, por que acredito em coisas como tenho dificuldade em aprender? Isso é verdade para mim agora? De onde veio essa crença? Será que ainda acredito nisso porque uma professora de 1º grau me disse isso tantas vezes? Não seria melhor eu me libertar dessa crença? E esses 2 exemplos que eu vou compartilhar aqui com você na sequência, um deles eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Crenças como meninos não choram e meninas não sobem árvores criam homens que escondem seus sentimentos e mulheres que têm medo de atividades físicas. E esse segundo exemplo eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha lido a respeito, a não ser aqui no livro da Louise. E aí eu comecei a pensar que é muito comum a gente ver, às vezes, mulheres que ou não conseguem prosseguir com a atividade física, não conseguem ser constantes. E o efeito dessa crença de que meninas não sobem árvores, que podem criar mulheres que têm medo de atividades físicas, isso me fez relacionar com o fato de, será que às vezes as mulheres que não conseguem prosseguir com alguma atividade física na vida delas, elas têm enraizado dentro delas esse tipo de crença? Continuando com os exemplos, a Louise ela aborda a questão do medo. Você já percebeu como o medo ele é totalmente instalado na nossa sociedade? E aqui a Louise fala, se em criança lhe ensinaram que o mundo é um lugar assustador, tudo que você ouvir que se ajusta a essa crença será aceito como verdade. O mesmo vale para não confie em estranhos, não saia de casa à noite, ou todos querem lhe passar a perna. E a Louise coloca o contraponto nisso, falando assim que se no começo da nossa vida fosse ensinado que o lugar é um mundo seguro, as nossas crenças seriam outras. Nós poderíamos aceitar de forma muito mais fácil que o amor ele está presente em todos os cantos, e que as pessoas são afáveis, e que sempre teremos o que precisamos. Por um acaso, você quando criança, foi ensinado a você que é tudo sua culpa? Se por acaso você cresceu com essa crença, é muito provável que você vai andar por aí sempre se sentindo culpado. Então a Louise fala assim que sua crença o tornará alguém que está sempre dizendo, desculpe-me. E um exemplo que a Louise ela traz aqui é algo que ela passou quando ela era criança. Uma crença em que você aprende a acreditar que eu não valho nada. Então, se você por acaso aprendeu essa crença, ela vai sempre te manter no fim da fila, onde quer que você esteja. E foi isso que aconteceu com ela. Ela conta que na infância dela, quando ela não ganhou nenhum pedaço de bolo, ela menciona também que quando os outros deixam de notar a sua presença, você pode se sentir invisível. E mais 2 exemplos que a Louise ela traz aqui nesse trecho do livro, em que ela fala assim, as circunstâncias de sua infância o ensinaram a acreditar. Ninguém me ama. Então, com toda certeza, você é solitário. Suas amizades e relacionamentos têm curta duração. E o último exemplo, se por um acaso a sua família ensinou a você que não há o suficiente, então ela diz que tenho certeza de que você com frequência sente que a despensa está vazia, consegue ganhar apenas o bastante para sobreviver ou está sempre afundado em dívidas. A respeito desses exemplos que eu compartilhei aqui com você, que a Louise ela menciona no livro, eu quis contar a maioria deles para você. É importante a gente tomar consciência do que ela traz aqui, que é muito interessante, como por exemplo que eu te contei a respeito daquela crença de que meninas não sobem árvores e isso pode fazer com que mulheres elas tenham medo de fazer atividade física. Isso é algo que eu não tinha tomado consciência antes de ler esse trecho. Então, por esse motivo, eu achei muito interessante trazer todos eles aqui para você. E agora, eu gostaria de compartilhar com você alguns aprendizados que eu tive a respeito de algumas crenças. Primeiro, relacionado a relacionamentos. Então, teve um dia que eu estava escutando
alguma palestra do professor Hélio Couto, talvez naquela que fala de relacionamentos, de amor, não tenho certeza. Mas tem um trecho em que ele comenta assim que os homens, eles têm que tomar iniciativa, e ele mesmo fala, quem disse que tem que, né? E isso é algo muito comum, que as mulheres, elas crescem escutando, e eu não me excluo disso. Eu sempre escutei isso também, que era o homem que tinha que tomar iniciativa, por exemplo, para chamar para sair, para pedir namoro, né? Mas só que quem falou que o homem tem que fazer isso? Por que o homem? Por que a mulher não? Né? Então, por acaso, se você tiver uma boa oportunidade, você vai deixar essa oportunidade escapar? Não é? Que pode acontecer, que às vezes o rapaz, ele é mais lento, ou então ele não é tão corajoso assim, e só por conta disso você vai deixar uma oportunidade passar na sua vida. Eu comentei com você agora há pouco que eu também cresci escutando isso. Só que eu não sei o que aconteceu, e eu ainda nem estava nessa jornada de autoconhecimento. Só que comigo, no caso, eu e meu companheiro, eu acabei tomando iniciativa para chamar para sair. E aí depois as coisas foram se desenrolando. Então, pensando nesse caso, se eu tivesse deixado me levar por essa crença, ou se essa crença fosse tão forte dentro de mim, fosse realmente verdade, uma verdade irredutível, então, com certeza, eu não teria feito isso e talvez hoje eu não estaria num relacionamento. Um outro exemplo agora, na área do trabalho. Então, eu já comentei em alguns vídeos aqui do nosso canal que antes de eu passar pela segunda crise existencial, foi quando eu deixei a educação física e passei a compartilhar minha jornada de autoconhecimento, eu tinha muito forte dentro de mim, né, na minha cabeça, que existia um caminho só, que era ter um emprego e uma empresa, um lugar, entre aspas, seguro e ter aquela famosa, entre aspas, também estabilidade, né? E você permanecer nesse lugar até se aposentar. Só que, quem disse que é estável? Não é? Porque se fosse seguro, eu já contei aqui também pra você no canal, quando eu era recém-formada na área de educação física, eu entrei numa academia lá no começo de 2020. Só que aconteceu lá em março de 2020. Todo mundo sabe que veio a pandemia, né? Então, com esse evento, logo que eu entrei na academia, eles tiveram que me dispensar. Então, eu fui demitida. Então, essa tal da estabilidade, a tal da segurança, foi por água abaixo, não é verdade? E ainda a respeito desse tema, do trabalho, que a gente está falando aqui, e que eu senti muito forte e que entrou em conflito, foi quando eu tomei a decisão de empreender, porque foi algo que eu nunca pensei antes da minha vida, nunca também pensei numa possibilidade, que isso seria uma possibilidade para mim, e quando essa ideia veio, e também a vontade, então isso foi totalmente oposto ao que eu acreditava. Então, reverter essa nova forma de pensar e estabelecer uma nova crença, no início, foi muito difícil também para eu perceber o que era isso. E depois que eu percebi, aí eu comecei a colocar sementinhas para que essa nova crença ela se estabeleça dentro de mim. Só que eu ainda estou no processo, e o que eu tenho sentido, o que faz muita diferença, essa questão realmente do sentir, sabe? Então, quando eu penso nessa questão, que antes pra mim parecia assim tão nebuloso, porque nunca esteve no meu campo de ideias, digamos assim. Então, a forma como eu consigo sentir esse campo, hoje tá muito diferente. Eu tô me sentindo muito melhor do que antes. Antes eu me sentia muito mal. Então, pelo que eu entendo, e como eu percebo em mim, é que quando uma nova forma de pensar ela está se estabelecendo com uma nova crença para você, você começa a se sentir bem em relação a isso. Não tem mais aquele desconforto, igual no início, sabe? Então, eu ainda estou no processo disso. Um outro exemplo agora, ainda relacionado ao trabalho, mas que envolve dinheiro. E essa crença fala assim, que eu só posso ter dinheiro se eu trabalhar. E isso eu escutei também em alguma das palestras do professor Hélio Couto. E quando ele falou isso, na verdade a frase que ele falou foi algo nesse sentido, que ele estava exemplificando, e ele falou assim que uma pessoa fala, mas eu não posso comprar um apartamento, por exemplo, porque eu só ganho até tanto, e as infinitas possibilidades, não é? Na mecânica quântica a gente não aprende que existem as infinitas possibilidades. Então, se existem infinitas possibilidades, o dinheiro pode chegar na nossa vida de qualquer forma, e maneiras que a gente nem imagina, né? O professor até cita, por exemplo, meio de herança, e outras formas totalmente inesperadas que a gente não pode nem imaginar. E essa crença que eu falei aqui no comecinho, que só posso ter dinheiro se eu trabalhar, essa é uma crença muito forte ainda pra mim. E que o contrário disso, eu não consigo acreditar nisso.
Então, o que eu entendo é que é uma crença que tá muito forte pra mim. Eu sempre escutei isso. Então eu pensei, mas como que se eu não tiver trabalho, como é que eu vou conseguir ter dinheiro, né? Só que se existem as infinitas possibilidades, de alguma forma existe, né? Então essa é algo que eu não consegui reverter ainda, mas que eu entrei em contato já, mas que fez muito sentido. Quando o professor falou do exemplo lá de, mas eu não posso comprar tal coisa porque eu ganho só até tanto, né? Então é uma crença que limita você a ter tal coisa só por conta da quantidade de dinheiro que você consegue fazer atualmente. Um outro exemplo que eu separei aqui para contar para você é em relação ao corpo. Então, já contei aqui para você que eu já passei pela educação física e eu não gostei da forma de trabalho que eu pelo menos experienciei, mas eu sou uma pessoa que sempre gostei dessa questão de cuidar do corpo e muito mais de fazer exercício físico. E isso eu lembro que já florou em mim assim muito cedo. Foi lá na época da pré-adolescência. Teve até uma época que eu era um pouco mais cheinha, e aí eu lembro que tinha uma esteira na casa dos meus pais, e aí eu mesma por conta própria, sem ninguém me falar, comecei a fazer as esteiras. E antes disso, já antes dessa época, quando eu era mais nova ainda, eu lembro que na televisão, no canal de esportes, na parte da manhã, eu lembro que tinha umas aulas lá de abdominal, e não sei que outras aulas também. E eu lembro que eu comecei a fazer sozinha, acompanhar as aulas, sabe? Fazer junto com o professor assistindo a TV. E qual crença minha está relacionada a esse tópico, né? Da parte de cuidar do corpo e gostar de fazer exercício físico. Então, quando eu comecei a compartilhar minha jornada de autoconhecimento, que envolvem assuntos ligados a desenvolvimento pessoal, espiritualidade, eu acredito que não tem como a gente separar. Eu acredito que desenvolvimento pessoal e espiritualidade, eles andam juntos, porque nós, como seres espirituais, nós estamos evoluindo como pessoa e também como espírito. Então, quando eu comecei a compartilhar minha jornada aqui, eu passei a ficar com receio, sabe? De falar que eu gosto de exercício físico, eu gosto de cuidar do meu corpo, que não é só saúde, mas também que envolve beleza, envolve também bem-estar, que isso tudo tá ligado, né? Então a crença é que isso não se enquadra, sabe? Em quem fala a respeito de assuntos que envolvem espiritualidade e que isso é superficial e que é alguém que só liga pro lado material. E uma vez que todos nós sabemos que o nosso corpo, ele é só um veículo também que tá de passagem para que a gente consiga viver essa vida que a gente tá aqui e que ele tem uma data de validade, então, por que eu vou cuidar do meu corpo, né? Só que eu não consigo pensar dessa forma. Eu acredito que a gente pode cuidar dele da melhor forma possível. E uma das melhores formas de cuidar desse nosso veículo é colocando ele sempre em movimento, mantendo em movimento constante, para que assim a gente sempre tenha uma boa saúde e consiga envelhecer de uma forma saudável. E outro exemplo, agora uma categoria indefinida. Não sei se você já escutou, mas em relação à questão de dormir cedo ou dormir tarde, acordar cedo, acordar tarde. E o que eu percebo é que pessoas que dizem que gostam de acordar tarde ou pessoas que têm essa possibilidade de acordar mais tarde, isso é visto, digamos, com maus olhos, né? Então, por que um seria bom e outro seria mau? Eu também fiquei pensando, será que o horário que uma pessoa acorda, o horário que ela vai dormir, isso determina a competência de uma pessoa? Ou isso determina o sucesso de alguém? E também a respeito disso, tem pessoas que elas funcionam melhor no horário da manhã, outras funcionam melhor no horário da noite. Então, se a pessoa tem a possibilidade de escolher o horário em que ela prefere trabalhar, melhor, não é? Melhor para ela, porque ela consegue ser mais produtiva, consegue render melhor esse dia. Ainda relacionado a isso, esses dias, em uma rede social, eu vi um story de uma pessoa, de alguém que eu não conheço, mas eu vi que estava escrito assim, ela postou uma foto assim de um café, e estava escrito assim, que ela tinha acordado faz tempo, só que ela estava tomando o café dela só agora. E aí, quando eu vi essa imagem, vi essa frase, eu pensei, será que essa pessoa talvez tenha uma crença de que acordar tarde não é uma pessoa, não é sinônimo de alguém esforçado, seria um desocupado? E o que eu costumo ver também relacionado a essa questão do esforço, de ser esforçado, isso me parece que está muito ligado à questão de ser reconhecido como alguém bem-sucedido, sabe? Dizendo, vou trabalhar sábado, vou trabalhar domingo. Só que você vê no tom da pessoa que ela não fala de uma forma alegre. Porque se a pessoa falasse de uma forma alegre, isso não pareceria um fardo para ela. Então, ainda sobre essa questão do esforço, essa crença de que você tem que se esforçar e que fica muito enraizado. Eu falo isso por mim mesma,
porque eu senti isso uns tempos atrás. E que a gente pensa que o esforço físico, ele vai ser proporcional ao retorno que a gente deseja, seja um retorno financeiro, o retorno do reconhecimento do seu trabalho. Só que a gente sabe que não é assim, né? Porque se fosse assim, se o esforço físico ele fosse proporcional ao retorno que a gente deseja, principalmente o financeiro, que é o que a maioria das pessoas almejam, todo mundo ia estar bem de vida, não é verdade? Se a gente for pensar num profissional que mais faz uso da força física dele, por exemplo, o pedreiro, se isso fosse verdade, todos os pedreiros estariam bem de vida. Só que a gente sabe que isso não é verdade. E para terminar essa parte aqui dos exemplos, eu vou compartilhar com você aquele exemplo que eu falei a respeito do dia nublado, chuvoso e frio, que a gente falou lá atrás, aqui no vídeo, e que tá aqui no livro da Louise. A Louise começa falando assim: você é uma dessas pessoas que acordam numa certa manhã, veem que está chovendo e dizem, que dia miserável. A Louise fala, não é um dia miserável, é apenas um dia molhado. Se usarmos as roupas apropriadas e mudarmos nossa atitude, podemos nos divertir bastante num dia chuvoso. Agora, se nossa crença for a de que dias de chuva são miseráveis, sempre receberemos a chuva de mau humor. Lutaremos contra o dia em vez de acompanharmos o fluxo do que está acontecendo no momento. E para ilustrar essa questão também, eu vi nas redes sociais esses dias de uma influenciadora, ela falando algo como que, nossa, hoje é segunda-feira e olha esse clima, era um dia que estava bem frio aqui em São Paulo, né? E aí ela começou a falar, de onde sai a energia? De onde sai o ânimo? Ai, essa chuva e frio, que climinha chato. E aí, quando eu escutei isso, eu pensei, bom, talvez ela realmente não goste, né? Porque a gente tem a escolha de gostar ou não gostar de algo. Só que de forma geral, é algo que a gente vê que as pessoas não param pra pensar, né? Mas por que eu não gosto disso? Ou você realmente não gosta disso? Então, o que a Louise fala aqui, a respeito desse exemplo, não existe bom ou mau tempo, existe somente o clima e nossas reações individuais a ele. Então o que eu já escutei muito é, ai nossa, que tempo bom, né, quando tá aquele dia ensolarado, céu azul. Agora quando tá nublado, chuvoso e principalmente frio, sempre foi sinônimo de, nossa, que tempo feio, que tempo ruim. Só que por quê? Um é bom e outro é ruim, não é? E no final desse trecho que a gente leu aqui do livro da Louise, ela deixa um lembrete e fala assim que tudo o que enviamos para o exterior, mental ou verbalmente, voltará a nós de forma igual. Então, se você deseja uma vida alegre, você precisa ter pensamentos alegres. Se você deseja uma vida próspera, então que você tenha pensamentos de prosperidade. E se você deseja uma vida com amor, você precisa ter pensamentos de amor. Então, depois de ter compartilhado os exemplos que a Louise, ela traz aqui no livro dela, e também as experiências que eu tive e eu compartilhei aqui com você, que escolha você decide fazer, né? Então agora a gente entra no trecho em que a Louise, ela lembra que o ponto de mudança que a gente deseja fazer na nossa vida, ele está sempre no momento presente. É por isso que o passado, ele já passou e é totalmente libertador quando a gente consegue deixar ele para trás, conseguir perdoar tantas situações, pessoas, como a nós mesmos, né? Eu passei muito por isso, quando eu comentei com você que eu senti muito o sentimento de culpa e vergonha. E o futuro, ele não chegou ainda. E quando que a gente consegue criar esse futuro que a gente tanto deseja? É só hoje, no momento presente, né? Então a Louise, ela reforça esse lembrete e fala que o ponto de poder, ele está sempre no momento presente. Então qualquer pensamento, qualquer crença que você tenha tido ou que você percebeu que você tem e agora você escolhe não ter mais esse pensamento, essa crença na sua vida, você pode começar a fazer a mudança agora, nesse momento. E nesse trecho, a Louise, ela traz uma reflexão e ela faz uma pergunta, assim, é verdade? E aí ela pede para que você perceba o seu pensamento agora. Que tipo de pensamento você está tendo? E agora que você sabe que o seu pensamento, ele cria a sua vida, cria a sua experiência de vida, cria a sua realidade, porque todos nós somos co-criadores. Todos nós viemos de uma única fonte só. Essa fonte que originou tudo que existe, e nós temos uma parte dessa fonte, que é a nossa centelha divina. Cada um tem uma parte desse todo dentro de si. Vou falar dentro, que é como eu entendo hoje. Isso não está aqui no livro da Louise, mas é o que eu acredito. E eu sei que a Louise também acredita, porque tem um trecho que ela cita a inteligência divina. Então, quando você não souber algo, para que você pergunte para sua inteligência divina, que a resposta vai vir. E essa inteligência divina a gente pode entender como a sua centelha divina. Então, entendendo isso, que nós somos co-criadores, ou seja, nós criamos junto com a centelha divina, criamos junto com o todo, né? Então, não somos nós que manifestamos o que a gente vê aqui na nossa vida, mas é a nossa centelha divina, essa parte que veio do todo. E por que
que o pensamento que você tem, isso cria a sua vida, cria a sua realidade. Isso a gente pode entender com base nas leis herméticas. Então, tem a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que fala que o todo e tudo é mental. Então, tudo se origina na mente do todo. Então, tudo começa no plano das ideias, no plano da imaginação, para que depois venha para esse nosso plano físico aqui. Claro que existe uma complexidade muito maior e que eu ainda não tenho essa profundidade. Mas, o que eu sei hoje, até esse momento, é isso que eu consigo compartilhar com você. Então, por isso que eu trouxe esse breve trecho aqui, também para compartilhar com você as minhas crenças, no que eu acredito hoje. Voltando aqui à pergunta da Luíse, esse pensamento que você está tendo agora, você gostaria que ele se tornasse verdade? Então, a Luíse comenta aqui, se for um pensamento de preocupação, raiva, mágoa, vingança ou medo, como acha que ele voltará para você? Para entender melhor essa questão de emitir e atrair algo, todos nós somos seres vibráteis, ou seja, todos nós e tudo que existe está emitindo uma vibração. Então, a gente está emitindo uma certa frequência. Então, o que a gente está emitindo como pensamento, se é o pensamento de raiva, mágoa, pensamento ruim que faz você se sentir mal, isso vai voltar para você de alguma forma. Não em forma de pensamento, mas em forma de alguma situação que aconteça com você e coisas que você pode nem perceber o que é. Eu quis ressaltar essa questão de que o pensamento ruim que você emite não vai voltar como pensamento ruim, porque tem um vídeo aqui no nosso canal, que eu mencionei aqui no início do vídeo, que é a respeito do sentimento da gratidão em cocriar a sua realidade, que eu acabei mencionando isso. Então eu peço desculpas porque eu falei errado nesse trecho. Não é que você emitindo um pensamento ruim vai voltar um pensamento ruim. Não vai voltar um pensamento ruim, mas vai voltar algo para você. Né? Você vai atrair algo para você na mesma frequência desse seu pensamento. Mas não é que você vai atrair um pensamento para você. Então você vai atrair situações, pessoas, acontecimentos na mesma frequência do seu pensamento. Tá bom? E sobre essa questão de captar seus pensamentos, de cada vez mais perceber como é que eles estão no momento que você tem esses pensamentos, até porque são muitos pensamentos que a gente tem ao longo do dia, né? São milhares de pensamentos, não lembro o número exato, mas lembro que até o professor Couto ele comenta isso. E assim como qualquer coisa que a gente deseja implementar na nossa vida, é totalmente treinável, então a gente consegue se treinar para que a gente consiga cada vez mais perceber o pensamento que a gente está tendo. Então eu quis comentar isso com você, porque hoje eu consigo perceber muito melhor os pensamentos que eu tenho e consigo de forma muito mais rápida e é muito mais fácil também, sabe? De substituir pensamentos que não me fazem bem para pensamentos que me fazem bem. Para pensamentos que eu desejo que eles tornem novas crenças na minha vida. Então, eu costumo fazer isso na minha vida hoje. Pensando nisso tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, como é importante, então, que a gente tenha cada vez mais consciência a respeito dos nossos pensamentos e, mais que isso, se questionar. Refletir a respeito das coisas que você escuta ou das coisas que você sempre acreditou como verdade. Se perguntar, isso é verdade para mim ou não é verdade? Voltando àquelas perguntas iniciais da Luíse, aqui no capítulo que a gente usou aqui nesse livro. E também você se perguntar, mas por que isso é verdade? Será que isso é verdade para mim? E por que isso se estabeleceu como verdade, que eu sempre acreditei hoje? Da onde que veio essa verdade, não é? Então, se determinada coisa não faz mais sentido para você, não é mais verdade para você, você não precisa mais se sentir mal, porque você não acredita mais nisso. Isso não é mais verdade para você. Então, que tal a partir de agora, você exercitar, ter a sua própria opinião a respeito das coisas. E eu falo isso também como algo para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me questionei a respeito das coisas, sempre acatei tudo, falando, tá bom, tá tudo certo. Nunca refleti a respeito das coisas, nunca parei para pensar, mas isso é verdade para mim ou isso não é? Só comecei a fazer isso depois que eu comecei essa minha jornada no autoconhecimento. Então, antes disso, eu estava adormecida, assim como a maioria das pessoas estavam adormecidas antes de começar a despertar. E hoje, muito mais pessoas estão nesse processo de despertar. E não viver mais aquela vida de forma automática, sem se questionar a respeito das coisas e apenas ir vivendo um dia após o outro, né? E para terminar, eu gostaria de compartilhar com você a afirmação que a Luíse coloca aqui no final do capítulo que a gente usou nesse vídeo aqui do nosso canal, tá? Então, o que a Luíse fala? Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Não escolho mais acreditar nas velhas carências e limitações. Agora escolho começar a me ver como o universo me vê, perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeito, pleno e completo. Eu agora sou perfeito, pleno e completo.
Sempre serei perfeito, pleno e completo. Agora escolho viver minha vida a partir dessa compreensão. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Tudo está bem no meu mundo. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu fico muito feliz de poder trazer esses conteúdos aqui pro nosso canal, porque, como eu te falei no início do vídeo, a respeito das crenças, teve um bom período em que eu não estava conseguindo entender o que era essa questão das crenças. Então, o pouquinho que eu consigo entender hoje, eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com você e também de cada vez mais trazer reflexões aqui pro nosso canal. Então, toda reflexão, nova reflexão, percepção que eu vou tendo, eu sempre venho e compartilho aqui no canal com você, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!